Quem está com a Bíblia aí? Abram suas Bíblias e já deixem aberto em Jeremias 17, versículo 10, tá? Que é um texto que daqui a pouco a gente vai ler. Jeremias 17, 10. Deixa ele aberto aí. Porque eu vou contar um pouquinho hoje do meu testemunho de adolescente / jovem, que não era muito santinha. Eu tinha um objetivo, eu tinha minha vida com Deus. Mas se você der uma lida rápida aí nesse texto, você vai ver que o Senhor ele não vê somente o que a gente está fazendo. Ele não se preocupa só com as nossas atitudes, mas Ele vê pensamento e intenção. Então, por mais que você olhe para a pessoa que está do seu lado e você fala assim, nossa, essa pessoa é muito crente, essa pessoa está em várias escalas, ela serve aqui na igreja, é de família cristã. Queridos, não tem como você saber o que essa pessoa está pensando, qual que é a intenção dela. É só o Senhor mesmo que sabe. Então, eu falo que eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, nem por mim, porque todos os dias eu preciso vigiar. A palavra fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Porque todo mundo, eu, você, o pastor Luciano Subirá, todo mundo precisa cuidar de si, porque a nossa carne é fraca. E falando sobre relacionamentos, falando sobre sentimentos, gostar de alguém, começar a acelerar o coração, começar a ter critérios. Todo mundo aqui, quem tem mais de 13 anos aqui, levanta a mão. É com essa idade que o negócio começa, né? A ficar mais difícil. Só que eu, ali com meus 16, 17, eu já tinha muito definido para mim que eu não queria namorar por namorar. Eu falava para Deus, eu quero namorar e casar. O meu primeiro namorado vai ser o meu marido. E isso eu levava muito a sério. Ficar muito menos, né? E eu não queria ficar falada por me envolver demais, sem compromisso. Então, eu tinha uma reputação a zelar. Eu era aquela menina que era a preferidinha do pastor. Ai, gente, eu era essa menina. Eu era líder do grupo de teatro. Então, sim, eu tinha uma reputação a zelar, sabe? E assim, não vou falar para vocês que eu era uma fraude. Eu tinha, sim, um desejo sincero da minha parte de agradar o Senhor. Mas eu sou, de carne e osso. Tinha minhas carências. Tinha as minhas fases que eu falava, ai, queria tanto alguém para me mandar mensagem, ficar correndo atrás de mim. E eu joguei um jogo um tempo, sem saber que eu estava jogando um jogo. E quando eu me percebi, eu estava muito boa nesse jogo. Alguém sabe de qual jogo que eu estou falando? O jogo da defraudação. O que é defraudação? Defraudar alguém é você dar esperança, dar a entender, deixar quase às claras que você quer muito aquela pessoa. Só que, na verdade, você não quer. Aí depois você sai fora. Você deixa ela na friend zone. Já ouviu esse termo, friend zone? Que uma pessoa está fazendo assim e a outra está fazendo assim? Eu era essa pessoa. Então, assim, por um tempo, tá? Misericórdia. Depois eu me arrependi. Não parecia errado, para mim, a forma como alguns amigos demonstravam interesse aos meus problemas. E aí, eu gostava da atenção que eles me davam. E naquela época, gente, entendam, vocês têm a internet na mão o tempo inteiro. A gente só tinha internet depois da meia-noite, dia de semana, que era internet de escada. Cadê os millennials? Internet de escada só depois da meia-noite e fim de semana. Tinha umas regras lá. Mas a internet era... A gente se falava por SMS, que é mensaginha de celular. Mas custava, então eu não ficava mandando... Por isso que eu falo. Tinha que pensar para defraudar alguém, porque custava, tá? Não era tão fácil, não. Aí tá. Eu ficava, por exemplo, alguém surgiu e me deu nossa, acho que esse menino está me dando, né? Ele está gostando de mim. Não que eu propriamente estava gostando dele, mas eu começava a dar linha, ficava conversando até 3 horas da manhã na internet, ouvindo ele, me mostrando interessante, porque assim, a gente, meninas, eu vou falar um pouco para as meninas e depois eu falo para todo mundo, tá? Mas nós, meninas, nós sabemos as armas que a gente tem. A arma que eu tinha era inteligência. Eu tinha um papo cabeça, eu era inteligente, eu ficava falando dos livros que eu lia. E, nossa, quando eu vi, o cara estava tipo assim, meu Deus, ele está muito de queixo caído comigo. E o que eu fazia depois? Sumia. Ficava uns 2, 3 dias sem nem responder.
o cara estava gostando de mim de verdade. Porque ele tinha me contado a vida inteira, no sábado e no domingo, vamos supor. Aí chegava na segunda-feira, ele queria continuar a narrativa. E eu sumia. Voltava depois de 2, 3 dias. Oi, amigo! Gente, é cruel isso. E eu fazia isso. E vou te falar, antigamente era muito assim, só menino que defraudava, só menino, isso é coisa de menino. Ai, como os homens são frios. Eles mandam mensagem para 30 meninas ao mesmo tempo, chamando de linda e perguntando como que ela foi o dia. E tudo bem, como foi seu dia? Para 15, 30 meninas. Isso não é coisa de menina, a menina não faz isso. Mas hoje em dia faz muito, né, gente? Faz. E é feio. Não que é feio só a menina. Menina e menina é feio, tá? Mas estou falando da minha parte. Que eu me arrependo do que eu fiz. E aí, quando eu me dava conta, não era um menino que eu estava fazendo isso, eram vários. Mas eram todos meus amigos. Defraudação, para a minha reputação, era um jogo muito seguro. Porque se o meu pastor um dia perguntasse assim, Lenara, deixa eu ver seu celular. Está aqui, pastor, pode ver. Tranquilo, tranquilaço. Porque não tinha nada. Não tinha nada. Era oi, amigo, tudo bem. Só que ele não sabia das entrelinhas. O que é entrelinhas? Você sabe me dizer? Aquela coisa no ar. É quando você vai cumprimentar o menino e você pode ser respeitosa, dar sua mão ou dar um beijinho de lado e você chega uns 2 centímetros ali que você sabe que ele vai entender o que você quer. Quem está longe não percebeu nada. Você pode fazer isso aqui na frente da igreja, que não vai ser escandaloso. Mas você sabe, menina, e você também, menino, você sabe o que um abraço demorado faz. Abraço respeitoso de amigo é de longe ou de lado, não é o seu corpo inteiro envolvendo o corpo inteiro da menina. E, meninas, eu vou te falar, depois, mais para frente, quando eu me tornei líder, conselheira de meninas, eu atendia uma atrás da outra, falando assim, ai, mas olha o que ele fez, pastora. Olha aqui as mensagens. Só é defraudado quem deixa. Porque eu também, depois que eu me posicionei e vinham os defraudadores, eu tinha isso aqui, ó, faro. Chegava com as coisas bem na penumbra, nas entrelinhas, nada às claras. Sai fora, meu filho. Sabe por quê? Eu já joguei esse jogo. Eu sei o que você quer. Então, eu não deixava os meninos me defraudarem. Ou joga na luz, ou deixa claro o que você quer comigo, ou não vem me chamar de linda no MSN, que era o nosso bate-papo da época, e na frente de todo mundo me chamar de amiga, não. Porque eu já joguei esse jogo, eu sei o que você quer. Então, eu ficava me mostrando interessante e super interessada para os meninos. E, assim, eu vou falar para vocês, gente, eu não conversava com ninguém sobre isso, assim. Porque, realmente, no fundo, você tem noção, né? Eu tinha vergonha do que eu fazia. Mas eu queria que vocês pensassem numa coisa. Esse texto aí de Jeremias, vamos dar uma lida nele. Ele diz assim, ó, 17:10. Eu, o Senhor, sondo o coração. O coração é o quê, gente? É o órgão que bombeia sangue? Não. O coração é a sede das emoções. Vontade. Vocês já viram divertidamente, né? Ali rola tudo. A decisão que você vai tomar. Tudo que envolve alma. Quando a palavra fala coração, é isso aí. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Esse texto ele termina com ações, que é aquilo que está todo mundo vendo que você faz. Mas ele começa com o quê? Coração e pensamento. Imagina Deus... Imagina os seus pensamentos de forma audível, rolando aqui como se fosse um áudio. E Deus podendo ouvir. Você não teria vergonha? Porque quem defrauda, sabe o que pensa? Ai, coitadinho. Mandou um emoji chorando para mim segunda-feira, porque faz 2 dias que eu sumi. Deixa eu dar umas migalhas para ele do meu afeto. Daqui a pouco eu sumo de novo. É isso que eu pensava, tá? É isso que um defraudador pensa. Ah lá, a otária, achando que eu gosto dela. Tadinha. Deixa eu enganar ela mais uma semana. Sabe de quem que você está falando dessa forma? De uma filha de Deus. De um filho de Deus. Você está fazendo essa pessoa perder tempo. Você está sendo pedra de tropeço na vida dessa pessoa.
E isso é muito sério. Então, se a gente tivesse noção do que esse texto está falando, a gente ia ter mais temor. Porque assim, a defraudação pode até ser um jogo seguro para a sua reputação. Está tudo bem lá em casa? Tudo bem. Sua mãe e seu pai estão felizões com você. Está tudo bem aqui na igreja? Sim, o seu líder libera você para servir no Linkers, nos Steps, você serve no Volts. Está tudo bem. Tá, ó. Aquele check assim, de testemunho zeradinho e lindo. Mas, segundo esse texto que a gente leu, de Jeremias 17, 10, você está desmascarado diante de Deus. Diante de Deus, tá? Adianta ter o meu sorriso, a minha aprovação para você, se Deus não está feliz contigo? Adianta o seu pai e a sua mãe falando, que lindo, filho. Que linda, filha. Isso mesmo. Vamos comprar o livro da pastora Lenária para você. Você é tão pura, santa, linda. Mas, e esses pensamentos aí? Imagina, Deus, imagina, quando eu falo para vocês imaginarem, é porque Deus realmente vê o que você está pensando. E eu não estou aqui para deixar vocês constrangidos, tipo, ai, meu Deus, vou para o inferno. Não, isso aqui é um convite para que vire uma chave hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, assim, vamos para outra parte do testemunho. Eu me arrependi, aleluia. Passei a ter mais cautela com quem se aproximava de mim. Porque o Senhor falou, o que é que tem a ver, Lenara, esse teu comportamento nas entrelinhas, com quem anda na luz? Quem anda na luz significa que a vida é escancarada. Tipo, é aquele texto, se você quer dizer sim, você vai fazer sim. Se você falou não, é não. É esse tipo de retidão de que o Senhor fala. E eu precisava aprender do jeito certo, porque eu só sabia do jeito errado. Eu só sabia jogar esse joguinho, e eu estava realmente viciada nesse joguinho. E aí você me pergunta, tá, e aí, pastora, quando eu me interessar por alguém, quando eu me perceber gostando de alguém, então o que eu tenho que fazer? Às vezes a gente vê um passo a passo no mundo tão normal, né? Ai, você está afim dele? Vai em cima. É ou não é o que o mundo faz? O que o mundo nos diz para fazer? É normal. Se você compartilha com uma amiga mundana sua, ou com um amigo da escola que não conhece Jesus, o que ele vai falar? Cara, estou gostando dessa menina. O que um amigo mundano fala para você fazer? Vai para cima. Escova o dente, fica mais bonito, passa perfume, seja interessante. E vai para cima. Como se fosse o quê? Como se a menina fosse o quê? Um pedaço de carne que você quer. Porque muitas vezes essas meninas estão realmente como um pedaço de carne na vitrine, né? Mas é isso? É para isso? Namoro é para isso, gente? Existe namoro na Bíblia? Não existe, mas espera lá. Existe casamento, ok? O namoro é um passo para o casamento, certo? Vamos falar sobre isso, para ficar bem claro, já que a gente está falando de clareza? Então, eu não posso namorar nunca, pastora. Por que a gente fala tanto a respeito do quanto é perigoso o namoro na adolescência? Vamos lá. Qual que é a prioridade do crente? Vamos comigo. Andar em santidade. Prioridade. Vamos falar disso. Aqui é a nossa prioridade, tá? Se você começa a namorar alguém com 15 anos, planejando casar com 21. Não, a gente vai casar. Nosso amor é muito forte e muito sério. Os pais deixaram, pastor. Tá bom. Quem sou eu, perto do seu pai e de sua mãe? Mas aqui está a tua prioridade. Você chora na presença de Jesus. Você sabe que Ele tem um propósito na sua vida. E essa prioridade aqui deveria ser inegociável, tá? Beleza. Mas aí você começa a namorar alguém com 15 anos, com esse plano. Ah, vou me formar tal ano, até lá a gente já juntou. Enfim, tenha seus planos aí que eu não vou saber dizer, não vou saber exemplificar. Mas eu tinha os meus também. Aí, pensa comigo. O que é um namoro hoje em dia? É para se conhecer. Mas, tem afeto no namoro? Tem. Tem beijinho, tem abracinho, tem ficar sozinho, tem uns carinhos, periguinho. É muito perigoso, gente. O tempo inteiro você precisa frear, parar. Para, não vai dar boa. Não vai dar certo. O tempo inteiro, para namorado que beija na boca e se abraça, é freia, sai para lá, porque eu estou com vontade de ir além e eu não posso. É isso que é defraudação, gente. Sabia que defraudação também rola no namoro? Porque você está acendendo um fósforo e apagando. Você está falando para o menino, me deseje mais, me queira mais. Opa, não posso. Oxi,
Qual que é a coerência disso, gente? Por que eu estou falando sobre quem namora com beijo? Porque tem pessoas que têm um compromisso um com o outro, onde as famílias estão envolvidas, se gostam e não se beijam. Tem vários nomes para isso. Tem corte, namoro real, sei lá. Na minha época eu chamava corte. Eu acho mais inteligente. Só que é por um curto período também, porque você não vai ficar 5, 6 anos da sua vida. Então, na minha cabeça, não faz sentido. É uma fórmula que não fecha. Você, com 15 anos, achar que realmente você vai se manter em santidade, a sua prioridade, sendo que a sua carne vai estar sendo instigada toda hora. Vamos ler um texto muito lindo lá em Romanos? Romanos 12, 1. Porque é o seguinte, minha gente... Um argumento que a gente fala muito é o seguinte: mas, pastora, não é pecado. Não é pecado. Eu estou na bênção da minha família. Minha mãe deixou, meu pai deixou. A gente é crente, a gente vem para a igreja. Não é pecado, mas presta atenção nesse conselho de Paulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, repete comigo, embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse texto você já conhece, de trás para frente, sobre correr a carreira que te é proposta, certo? Veja que, antes dele falar a respeito do pecado, ele fala do quê? Embaraço. O que é um namoro na adolescência para mim? É pecado? É pecado? Se você está na bênção do seu pai e da sua mãe, não é pecado. Pode ser uma decisão ruim. Tá? Mas aqui, isso que Paulo está falando é muito interessante. Por quê? Deixemos todo o embaraço. Vai te embaraçar. Você vai querer andar para frente, você vai querer ir para um retiro, você vai querer viajar com seus amigos para um negócio legal. Ai, meu Deus, meu namorado, meu Deus. Ai, amorzinho. Gente, desculpa. Mas é um embaraço. Não é pecado. Não significa que... Ai, pastora... Não. Mas é um embaraço, muitas vezes, porque há tempo para todas as coisas. O que Paulo fala na palavra a respeito da vida do solteiro? Que ele não precisa se preocupar com nada. Que bênção. Estou dizendo que casado não é bênção? Não, gente. É bênção demais. Casem. É muito bênção. Mas o solteiro tem tempo para estudar tranquilamente, acorda a hora que quer, fim de semana. Não tem boleto para pagar. Eu poderia passar a noite aqui enumerando as bênçãos de ser solteiro. Agora, se você arruma um namorado, você tem umas coisas ali para cumprir, tem que dar satisfação, tem que lidar com ciúme. Ai, gente, não embaraça, não. Vai viver a sua vida de solteiro. Quando é no tempo certo, é tão bom. Sabe por quê? Porque é rápido. Você vai estar pronta, ele vai estar pronto. E mais uma dica, que as pessoas me perguntam muito. Mas é que eu gosto. Gente, que argumento furado é esse? Tem nem adjetivo. Porque, vamos lá, se você entende que o namoro é para o casamento, certo? Você sabe, então, que você não pode ficar 5, 6 anos namorando, né? Vamos calcular, porque vai dar ruim. Não estou profetizando. Estou falando que se você é de carne e você deseja essa pessoa, vai dar ruim. Se você falar para mim, não, nem sinto nada, tranquilaço. Então, nem namora, porque você não sente desejo pela pessoa, né, querida? É difícil. Você está entendendo, gente? É muita mentira você falar assim, não dá ruim. A gente pode dormir num hotel, que a gente foi para a praia com a minha família, e a gente dormiu num hotel, assim, ó, ele em cima e eu embaixo. Não rolou nada. Então, não rolou nada, você não sente nada por ele? Você está entendendo? É complicado, minha gente. A gente precisa rasgar o verbo, a gente precisa andar em honestidade, tá? É por isso que eu estou falando assim tão abertamente com vocês hoje. Vamos falar das outras coisas que vocês precisam vislumbrar aí a respeito disso. Sobre a idade certa. Qual a idade certa para se namorar? Tá. Você vislumbra um futuro independente dos seus pais? O que significa vislumbra? Você pode ver muito, muito perto um futuro independente dos seus pais ou não? Você depende mesmo dos seus pais para pagar tudo para você ainda. E o seu namorado também. Então, não é um homem ainda. É um menino. Menino pode casar? Não. Então não pode namorar também. Essa é a regra, na minha cabeça, tá? Na fórmula de junção de coerências bíblicas que eu fiz aqui. Mínimo de responsabilidade. Ouça a conversa dele com os amigos. E analisa a idade mental desses meninos. É menino ou é homem?
Dá para casar? Então foge, mano. Quinta série, ninguém casa com alguém da quinta série. Você pode conversar, dar risada, ser amigo. Ele pode ser lindo, maravilhoso, cheiroso, estiloso. Mas, mano, é um menino. Você está entendendo? Não dá. Emancipação financeira. Não paga um boleto em casa. Não sabe quanto que custa o shampoozinho que deixa o cabelo dele cheiroso. O fofo. E quer levar a namorada para comer nos lugares mais caros. Sabe quem está pagando? O seu futuro, quem sabe, um dia sogro, porque ele não é. E o que eu acho também, que parece que vai contra o que é luz, o que é verdade, é que a gente, num namoro que não vislumbra casamento, que é um namoro fora da idade correta, você trata o corpo do outro como se fosse seu. E a palavra fala que o corpo da esposa é do esposo, não do namorado. Por isso que eu defendo o namoro em santidade. O corpo do namorado não é da namorada. É o corpo do marido. O que é fornicação? Vocês já ouviram esse termo? É o sexo antes da hora certa. Ficar brincando que o corpo da sua namorada é o playground, sendo que ela não é sua esposa ainda, está errado. O dinheiro dele também não é seu. Ainda que ele tenha o próprio dinheiro dele, não seja do pai, não, pastor, ele trabalha. Menor aprendiz, sei lá. Ele trabalha, tem a graninha dele. Mas o dinheiro dele não é seu, fofa. Não é. Ai, tô mandando aqui um link pro meu namorado comprar para mim umas coisas. Mas nem casou. Pede pro teu pai, garota. Você tá entendendo? O dinheiro dele não é seu. Corpo, o que mais? Dinheiro, família. Ai, quer conhecer minha cunhada, pastora? Quer conhecer minha sogra? Por quê? Casou, florzinha? Não. Se não casou, não tem sogra. Que é? Vai no Google. Não é a Bíblia, tá? É você ir no Google. O que é sogra? A mãe do seu esposo. Você entende que é brincar de ser casado? Muitas vezes, no namoro? Porque é gostoso, gente. Tô falando que é ruim. Se fosse ruim, ninguém namorava, né? Ai, pegar na mão, ir no cinema. Oi, esse aqui é meu namorado. Tudo bem? Tudo bem. Gente, a gente quer. A gente gosta. No inverno, então, ter alguém para segurar a sua mão é muito bom. Não estou falando que é ruim. É bom, a gente quer. Mas fora da hora, dá ruim no final. E é isso que eu quero fazer vocês pensarem, tá bom? Então, é cunhado? O irmão do seu namorado é seu cunhado? Não, ele é irmão do seu namorado. Olha que diferente. Está aqui o irmão do meu cunhado, você não está mentindo. Essa aqui é a mãe do meu namorado. Sogrinha, não. Sogrinha depois, né? Que daí vira sogrinha, tá bom? Ai, mas é só um jeito carinhoso, pastora. Isso é muito radical. Beleza. O evangelho é radical, tá? O evangelho de Jesus é radical. Se você quer seguir a Cristo, difícil, mas você vai ter que tirar algumas partes da sua Bíblia, então, se você não gostou do ser radical. Porque a cruz é radical. E não dá para a gente falar que a gente é discípulo de Jesus e ele fala A e eu falo Y. Ele faz A e eu faço Y. Não, mas Jesus é meu brother, ele conhece o meu coração. Justamente. Você tinha que ter vergonha, então. Vocês estão entendendo, galera? Amém? Então, esse texto de Romanos nos dá um conselho muito bom. Deixa todo o embaraço. E o que mais? E o pecado. Embaraço e pecado andam muito perto. Porque o embaraço te atrasa, tira você do propósito. Quando você vê, é Davi lá na laje, na hora que era para ele estar na guerra, o bonitão, espiando a mulher tomando banho. O que deu? Deu ruim. Tragédia. Então, a gente precisa ser honesto com o Senhor. Deus, está aqui meu pensamento, feio demais. Porque nós cantamos, tudo que eu tenho é teu. Não canta assim? É muito lindo a gente cantar que tudo que a gente tem é dele. Só que você já parou para pensar nisso? Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. É o seu dia bom, o seu dia mau. É o seu pensamento lindinho, de adoradora, quebrantado aos pés de Jesus. E é o seu pensamento mais obsceno. Tudo. O Senhor precisa ter acesso ao seu tudo. Nossa, mas ele não merece. Mas ele não está interessado no meio você. Ele quer você por inteiro. Ele não se ofende. Que bom. O Senhor não se ofende com o seu tudo. Às vezes, a gente pega um embaraço desse, e estou mencionando o namoro, gente, mas pode ser qualquer coisa. O embaraço é algo que te atrasa dos propósitos de Deus.
É pecado? Não é pecado? Esse pode, não pode, pecado, não pecado, é para os rasos, é para quem conheceu Jesus ontem. Quem já tem mais de 2 anos de caminhada com Jesus aqui, gente. Amém. Aqueles que estão começando agora, talvez estejam ainda pisando assim, ó, no... Pode isso? Será que pode? Ai, não sei, se não vou pesquisar na Bíblia, não, vou perguntar para o meu líder, que ele sabe mais. Tudo bem. Não, eu falo que eu respondo 1000 perguntas. Feliz. Porém, não fica com medo de me perguntar e faz caca. Porque daí depois eu vou ter que te aconselhar. Daí não vai ser feliz, porque eu falo, por que você não me perguntou? Por que você não foi buscar ajuda? Sabe? Então é melhor você perguntar e não errar, do que depois você quebrar a cara porque ficou com vergonha de chamar o seu líder e de perguntar para o seu líder, para o seu pastor. E aí a gente vai ter todo o processo de voltar atrás. E quando eu falo atrasar, às vezes você se preocupa assim, nossa, mas Deus não é o Deus do tempo? Existe atraso para Deus? Deus tem um plano para a tua vida, certo? E isso não vai mudar. Porém, Ele não nos fez robozinhos. Eu falo bastante isso aqui. Ele não nos fez robôs pré-configurados que vão obedecer a Ele. Porque qual que é a graça disso? Sabe o que Ele colocou dentro do teu ser quando Ele soprou em você? Soprou nas suas narinas? Ele não colocou amor. Ele soprou vida. E essa vida, a palavra de Deus diz que busca algo. Ele soprou um ar, e ar parece vazio, não é? A gente não tem, muitas vezes, esse senso de, meu Deus, quem eu sou, para onde vou? É um senso de pertencimento, isso é nosso, ser humano. Aquele teu amigo que não conhece a Jesus tem isso dentro dele também, um vazio, uma busca por algo. Aí, às vezes, busca nas drogas, às vezes busca em tantos relacionamentos, tantas coisas erradas. Está buscando alguma coisa. A gente busca no lugar certo, que a gente busca no Senhor. Mas Ele fez a busca porque a busca é parte da nossa jornada com Ele. Então, o embaraço, que vem muitas vezes através dessas tentações dos relacionamentos, ai, quero namorar, preciso dar atenção para esse menino, porque ai, ele é tão lindo. E quando você vê, você está embaraçado. Chega disso. A gente não precisa disso. Então, vamos ser um pouquinho mais conscientes do lugar para onde a gente quer ir, sabe? Há tempo para todas as coisas e a coisa certa, na hora certa, eu vou falar para vocês, é bênção demais. Então, meninas e meninos, eu queria falar para vocês que vocês são príncipes e princesas do Senhor, que a gente gosta de chamar dessa forma, quando vocês se colocam no lugar que Jesus conquistou para vocês na cruz. Sabe qual que é o seu valor? É esse, é Jesus na cruz. É como se Deus tivesse falido o céu, deu tudo que Ele tinha, rapou o cofre dele, para ter você. Você vale isso, você vale o sangue do único Filho de Deus. E se você ainda não entendeu isso, aí sim que você vai dar moral para qualquer menino. Aí sim, menino, que você vai olhar para essas meninas, se esquecendo que elas são filhas de Deus. E se esquecendo que muitas vezes você está fazendo a esposa de alguém perder tempo. Já parou para pensar? Que às vezes você está atrasando a vida de alguém. Deus falou isso para mim um dia. Ele falou assim, como é que você trata seu irmão? Eu falei, nossa, meu irmão. Então, trata os meninos da mesma forma, com a mesma pureza. Você se imagina fazendo essas coisas que você está se imaginando fazer com seu irmão? Trata com a mesma pureza esses meninos, porque se eles não são seu esposo, porque eu não te falei nada ainda, eles são seus irmãos. Você tem noção? Então chega, gente, de ficar andando de bracinho encostado, de ficar fazendo massagem. A gente precisa vigiar. Quem é crente, que busca a santidade, que eu falei como prioridade, precisa largar os embaraços, precisa andar na luz. Vamos ver rapidinho antes de terminar, porque eu vi o horário agora, fiquei chocada. 2 Coríntios 1:20 é a afirmação de que Deus não nos defrauda. E é por isso que a gente não deveria defraudar nossos irmãos. 2 Coríntios 1:20, gente, é o texto que estava no meu convite de casamento. Bem bonitinho. Diz assim, pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Todo mundo fala, né, que no casamento a gente
tem ali o momento dos votos, a gente fala sim, por isso que eu quis pôr esse texto, porque Jesus é o sim de Deus para todas as promessas. O que um defraudador faz? Ele promete, no final não entrega nada. O que Deus faz? Promete. A Bíblia inteira é cheia de promessas, e o que ele faz no final? Através de Jesus, ele fala sim, se você quiser. Ai, pastora, porque eu não estou vivendo todas as promessas de Deus na minha vida, porque ele prometeu isso. E como é que está a tua vida? Você está correspondendo? Porque toda promessa de Deus também tem uma condição, não é verdade? Porque evangelho não é palhaçada, é sério. Tem que haver compromisso da sua parte. Então, em Deus, todas as promessas, através de Cristo, nós temos o sim. E sobre andar na luz, se eu entendi que todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim, se eu entendi que Deus não me defrauda, eu não devo defraudar o meu irmão. Agora, todo mundo que tiver com um crushzinho na igreja, com um conversantezinho, vai olhar e vai imaginar o seu irmão. Ai, não tem irmão, imagina um primo, sei lá. Trata igual. Porque você não sabe se ele é o seu futuro esposo. Porque não tem... Gente, namorado não existe. Namorado é uma passagem. O que existe é esposo. A Bíblia não fala, não menciona isso. Então, quando a Bíblia não menciona, ou é a nossa cultura, que é esse caso, a nossa cultura que criou esse termo e esse relacionamento para encaminhar para o casamento. Então, se a palavra não menciona, se ela só ensina sobre como ser casado, então o teu alvo não é namoro, lindos. O teu alvo é casamento. Então, agora é tempo de namorar? 12, 13 anos, 14? Vamos pensar? Eu não vou dar resposta aqui para vocês. Eu estou jogando para vocês pensarem. Porque eu sei que vocês são inteligentes. Graças a Deus. Provérbios 20 e 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será antecipada, não será abençoada. Presta atenção. Imagina que você vai ganhar uma herança, só que você só vai ganhar essa herança no mês tal, do dia tal, sei lá, dezembro de 2024, tá? Você vai ganhar essa herança. Melhor, esquece esse exemplo. Vou dar um exemplo do Rafa Barbosa, que eu achei sensacional. A gente gravou um podcast recentemente sobre isso. Depois vocês veem lá no Alcance Jovem Podcast. Ele falou assim, imagina que você trabalha numa empresa que no mês de setembro vai dar um valor para cada funcionário da participação dos lucros. E você já sabe disso. E você tem um acesso ali à parte financeira dessa empresa. Você já sabe que lá em setembro você vai ganhar R$800 a mais. Que legal, R$800. Nossa, fevereiro, acho que eu já posso pegar, né? Em setembro eu já vou pegar, então eu roubo agora em fevereiro e em setembro eu não pego. É exatamente isso que esse texto está falando. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente começa com um embaraço bem discreto, chamado namoro, e quando você vê, você já está até aqui de tentação, de vontade de fazer o que você sabe que você não deve fazer, e daí você não sabe mais como é que você sai. Começa de uma forma muito sutil, porque o nosso coração é enganoso, né? Vocês conhecem esse texto na Bíblia, não conhecem? Não confia, gente, no que vocês sentem. Ai, pastora, mas você não está ligado. É um dorama nosso relacionamento. Ele me respeita. Assim, ele não tem barba ainda. Ele não trabalha ainda. Sabe, a gente escuta tantos argumentos que eu preciso fazer assim, ó. Deus, eu não posso rir aqui na cara dessa pessoa. Então, o amor, o sentimento, sei lá como é que você está chamando isso, vai te emburrecer. É por isso que a gente fala, se cerca de pessoas maduras e que não sentem nada por essa pessoa e considere os conselhos dessas pessoas. Pessoas casadas. Eu andava muito com gente casada na minha época da idade de vocês, assim, 16, 17, 18. Daí eu via como é que era, o jeito que o rapaz tratava a moça no casamento. Ah, legal, isso eu quero. É isso aí que eu quero aí para mim, Senhor. Saía com eles, ouvia eles. Ó. Aí o cara casado, junto com a esposa, me aconselhava. Aquele menino que está chegando perto de você, você vigia, tá? Nossa, ele é uma bênção, um baterista. Você vigia. Zoeira com os bateristas, né, gente? Desculpa. Tem baterista que é de Deus também. Gente, é só zoeira, tá? E já me dava um conselho. Então, ele está mandando mensagem para você? Sim, respeitosamente. Todo dia? Todo dia, mas bem respeitoso, fofinho, manda versículo, uma bênção. Fazia isso com todo mundo. Eu sabia? Não sabia. Porque, para mim, ele estava falando só comigo.
Então, não estou falando para vocês saírem com fofoquinha com todas as amigas. Ai, amiga, olha aqui que fulano me mandou. Ficar investigando o menino. Calma. Dá um passo para trás. Respira. Tem alguém maduro de Deus na sua casa? Às vezes o pai e a mãe não é crente, então procura um líder, alguém maduro. Mas se estiver dentro da sua casa, melhor ainda. Peça conselho, porque paixão emburrece. E daí, quando você ouvir outras pessoas falando daquele príncipe que você acha que é santo, maravilhoso, vai cair, o castelinho de ilusão cai. Rapidinho. E quando nós pedimos para o Senhor, Deus, me mostra. Hoje até postei sobre a listinha. Às vezes a gente tem uma listinha, né? Ah, eu quero que ele tenha 1,80 m, nananã, bibibi, um monte de coisa. O que é prioridade? Caráter. Dá para você casar com um cara que não tenha caráter, que roube, que minta? Não dá. Ai, mas ele não é estiloso, ele não sabe, a pastora, se vestir. Isso aí, minha querida, você... uns 6 meses de investimento financeiro ali, levando ele no shopping, dando umas dicas, resolve. Agora, se o cara é preguiçoso, não trabalha, não respeita ninguém, fala mal de todo mundo, não sabe para onde quer ir, tem, sei lá, 18, 19 anos, ainda nem serve na igreja. Se a conversa dos amigos dele, a idade mental é 5ª série, já era. Então, você precisa saber o que você quer. Além do que você sente, eu quero me sentir amada, eu quero que todo mundo corra atrás de mim. Traga isso aí para Jesus. Eu falei para Jesus um dia, me esconde, por favor, e que só o meu futuro marido me elogie, porque daí, a partir disso, Senhor, a partir desse acordo que nós vamos assinar aqui nesse quarto, eu vou saber que se alguém vier com conversinha enfiada para o meu lado, não é meu marido. Se vier falar, ai, que lindo, não é. Fiz. E daí, depois de pouco tempo depois, aconteceu de eu conhecer o Rafa, foi tudo. A nossa história está no livro, você pode comprar e ler. Mas, e eu queria falar para vocês, ao mesmo tempo, quando você pede para ser escondida, vai ter a fase que você vai ficar carente, porque você vai falar assim, nossa, ninguém me elogia, ninguém corre atrás de mim. É triste, mas é rápido. Olha o tanto de tempo que você vai passar na sua vida casado, perto disso aqui, que você vai ter algumas estações de carência. Você consegue, vai jejuar. Deixa seu espírito forte, tá bom? Um beijo. Estou brincando. Fiquem de pé para a gente orar. Aqueles conselhos bem coach, né? Não, gente, é sério. É que eu estou reagindo à cara de vocês para mim, porque quando a gente fala disso, vocês fazem umas caras ótimas. Eu queria filmar para mostrar para vocês. A cara de vocês revela a fase que vocês estão, tá? Estou de olho. Então, eu desejo que todo mundo aqui tenha um casamento abençoado. Eu desejo que as meninas, na estação certa, elas sejam encontradas. Meninas, se você vai ser encontrada, significa que você não vai ficar se mostrando. E você não vai correr atrás. Se a palavra fala que a mulher vai ser encontrada, você tem que fazer o quê? Se esconder de quem? Dos homens? Não, se esconder em Deus. Ele vai ter que ir até Deus para achar você. Amém? E os meninos, que ainda são meninos, e quando forem homens, eles vão para o altar do Senhor buscar essas joias valorosas. Não vai ser através de site, não vai ser porque viu aquelas fotos e ficou apaixonado no corpo da menina, não. Ele vai ter a oportunidade de amar quem você é, e não o que você pode oferecer para ele. Porque isso é depois. Isso é só no casamento. O seu corpo para o seu marido é só no casamento. Então, é sobre isso que a gente quer falar também. No Origem vai vir David Ricker, vai vir Nelson, do Eu Escolhi Esperar. Então, vai ser falado muito sobre pureza, sobre santidade. A gente precisa voltar a isso, gente. Nós precisamos voltar a falar sobre isso na igreja. Amém? Então, vamos nos preparar para esses dias. Sábado que vem não tem culto aqui, porque estaremos lá. Amém? Então, encha, amém. Pode bater palma. Anima. Glória a Deus. Encha o seu coração de expectativa. Porque o Origem, para muitas pessoas, é um divisor de águas. O Senhor fala muito, é um ambiente profético. Assim, eu não quero incentivar uma geração a depender de eventos, mas eu sei que adolescente é marcado por experiências. Então, que depender de nós para criar esses ambientes, para vocês terem essas experiências com Jesus, nós estaremos aqui. Amém? Feche os seus olhos, para de conversar um pouquinho com quem está do seu lado, abaixa a cabeça. Senhor, nós queremos consagrar a Ti os nossos sentimentos, as nossas intenções. Pai, o nosso coração fica cheio de temor quando a gente para pensar que o Senhor tem acesso
a esses pensamentos que nós temos tido. Muitas vezes pensamentos impuros em relação a pessoas do sexo oposto, a amigos, pessoas que a gente diz que ama e que se importa, mas que a gente tem agido de forma desrespeitosa. Aqueles que têm defraudado outros, que estão aqui nesse mesmo lugar, eu peço que o Senhor traga arrependimento. E não somente, Senhor, uma vergonha ou um medo de alguém descobrir. Porque não importa, Senhor, a nossa reputação perto do que nos chateia saber que o que nós estamos fazendo com o teu coração, deixando o Senhor triste. Nós não queremos deixar o Senhor triste, nós não queremos decepcionar. Nós não queremos fazer com que os planos que o Senhor tem para nós fiquem na gaveta. Nós queremos cumprir todas as promessas que o Senhor tem para nós, todos os propósitos, Pai. Então, livra-nos de todo embaraço, em nome de Jesus. Se existe alguma amizade que tem me levado algum desses adolescentes a fazer aquilo que não te agrada, incomoda o coração deles também, Senhor. Nós precisamos aprender a fazer alianças certas a partir de agora, porque a nossa vida inteira é feita de alianças. Aliança de amizade, a aliança mais séria que nós vamos fazer um dia de casamento. Então ajuda cada um desses adolescentes a desde já, Senhor, terem critérios, que as meninas possam saber do preço que foi pago para que elas sejam um dia encontradas, Senhor, por alguém especial, e que os meninos possam olhar com pureza, como se fosse para suas irmãs, Senhor. Eu sei que talvez isso que eu estou falando pode parecer irreal, porque nós temos carne e osso, nós temos sentimento, nós temos as nossas carências, e muitas vezes, quando a gente vê, a gente já fez, já falou, já defraudou. Mas o Senhor, como eu disse, não se assusta. O Senhor nos vê. Então que a gente possa verbalizar essas coisas, essa sujeira toda para o Senhor e dizer: me muda, Jesus. Me ajuda a vencer isso. Eu não quero mais ser o atraso da vida de ninguém. Eu não quero brincar com ninguém. Eu não quero usar as pessoas, Senhor. Mas no tempo certo eu vou amar, porque as pessoas foram feitas para serem amadas e não para serem usadas. Como é que o Senhor vai confiar um ministério na minha mão, Senhor? Se com aquelas pessoas por quem o Senhor morreu, eu tenho brincado, eu tenho tratado como lixo, como objeto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Traga arrependimento, Senhor. Eu oro por uma metanoia que vai causar uma mudança de mente e de atitude, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não caminhe mais nesse lugar de religiosidade, de só se preocupar com a reputação, mas que a gente ande num caminho mais profundo, de discipulado contigo, aonde o meu pensamento precisa ser vigiado, porque o Senhor tem acesso aos meus pensamentos. Ajuda-nos, Pai, a te glorificar com aquilo que pensamos e sentimos, Pai. E aquilo que não conseguimos sozinho, que o teu Espírito Santo, doce, gentil, pontual, maravilhoso, que ele nos ajude. Em nome de Jesus.